Anatomia de uma Queda é um filme francês dirigido por Justine Triet, que tem no elenco Sandra Hüller, Swan Arlaud, Samuel Thies e Milo Machado Gunner. Na premissa, a gente tem Sandra, uma escritora bem-sucedida, que é casada com Samuel, que também é escritor, mas que não tá indo muito bem no trabalho, e junto eles têm um filho, que é o Daniel, de 11 anos, que quando mais novo, sofreu um acidente por descuido do pai e acabou perdendo bastante a visão. O que acontece é que Sandra, em um dia normal, na sua casa, estava dando uma entrevista para uma moça e aí ela tem que interromper essa entrevista porque o marido dela, Samuel, que estava trabalhando no sótão, numa reforma lá na casa, começa a tocar a música P.I.M.P. do 50 Cent de forma repetitiva e muito alta. Nisso, o Daniel, que também tá incomodado com todo aquele barulho da música, resolve sair para passear com seu cachorro. E aí, quando ele volta desse passeio, ele encontra o pai dele caído em frente à casa com um sangramento muito forte na cabeça. Ele então começa a gritar a mãe, só que a música ainda tá em loop muito alta. A mãe dele demora um pouco a ouvir, mas logo ela sai e liga pra emergência. Só que, infelizmente, Samuel não resistiu ao ferimento e acabou falecendo. E aí, durante a investigação de todo aquele acontecimento, a perícia constatou que aquele ferimento que ele tinha na cabeça não condizia com a queda que ele supostamente teria tido. E aí, a investigação acaba se tornando uma investigação de assassinato e Sandra se torna a principal suspeita. Diante disso, o filme vai focar no que Sandra e seu advogado Vincent vão fazer para que consigam provar que Sandra não assassinou seu próprio marido. Que é bastante interessante porque você vai acompanhar ali durante o filme como que é montada essa defesa de uma acusação de assassinato. E como que ela é construída, quais as técnicas são usadas, o que pode ser usado como ponto de defesa, os argumentos que são usados para invalidar o que a acusação está dizendo. Além do que você literalmente acompanha as sessões de audiência como se você estivesse ali dentro daquele tribunal. Isso às vezes faz com que o filme crie um tom de documentário, mas de uma forma muito sutil e que vai fazer você entrar intensamente na história. Sandra é uma personagem muito segura de si, chegando a ter um ar de superioridade e autoritarismo. Ela quase não demonstra fragilidade diante daquela situação. Ela se mostra muito racional e tranquila para resolver as coisas da melhor forma possível. E ela gosta de estar no controle de tudo o tempo todo. Mas como se trata de uma acusação de assassinato, ela não pode resolver isso tudo sozinha. E aí ela entra em contato com esse velho amigo dela que também é advogado, que se chama Vincent. Vincent aparenta ser mais um amigo do que mesmo um advogado ali pra Sandra, mas nas partes em que ele se mostra ali um profissional, a gente vê que ele tá extremamente dedicado para ajudar a Sandra, mesmo que no fundo ele talvez não acredite no que ela tá dizendo. Ele também demonstra, assim, claramente em palavras que é apaixonado pela Sandra e que ele vai fazer de tudo para ajudar ela, mas no fundo ele nunca transmite ali uma segurança de que vai obter ali o melhor resultado possível. Samuel, por já ter morrido logo no início do filme, não aparece tanto fisicamente ao longo da trama. Ele pode ser visto em alguns flashbacks, quando a Sandra relembra ou conta algumas histórias, algumas discussões que teve com ele. A gente consegue perceber que o Samuel tem uma grande mágoa e culpa em relação ao que aconteceu com o filho dele. Além disso, ele se encontra totalmente desmotivado e triste com a sua situação profissional atual. Ele tá tendo um grande bloqueio, então ele não consegue mais escrever, e essa culpa e essa mágoa estão cada vez mais consumindo ele. E diante disso, a Sandra tá ali se tornando uma mulher super bem-sucedida com seus livros. Acredito que ele, cansado de se culpar pelo seu fracasso, ele começa a externalizar e culpar outras pessoas por isso. E Sandra é o seu principal alvo, o que causa um grande estremecimento ali momentos antes do Samuel morrer. E aí temos o Daniel, um garoto de 11 anos, que até o meio da trama ele não estava se mostrando tanto ser um personagem muito importante ali, apenas sendo um personagem coadjuvante. Mas conforme o enredo vai desenrolando ali, o Daniel se mostra ter um papel muito importante no filme, se não o mais importante. No início ele se mostra uma criança bastante fragilizada com a morte do pai, mas diante do desenrolar ele vai crescendo emocionalmente falando e vendo que a situação é muito além do que é perder o pai, porque a sua mãe está sendo acusada de matar o seu pai. E ainda tem isso, além de perder o pai, ele pode perder a mãe, porque ela pode ser presa, e também ter toda essa ideia de que a mãe matou o próprio pai. Então ele acaba vivendo uma dualidade ali durante a trama.
Pra mim, o Daniel é o personagem mais sensato e coerente ali do filme, mas sem deixar de aparentar ter apenas 11 anos de idade. Então, apesar de tudo, ele demanda ali uma pureza, uma inocência, um cuidado, o que faz a gente simpatizar muito com ele. Por ser um filme francês, a gente já pode esperar que tem bastante diálogo. Então, se você for do tipo de pessoa que não gosta de filmes parados, talvez você vai se entediar um pouco e achar que o filme enrola demais. O filme tem duas linguagens, o francês e o inglês. O francês porque se passa na França e o inglês porque Sandra, ela na verdade ela é alemã e ela não fala muito bem francês. Então ela usa do inglês como uma linguagem intermediária para poder se comunicar com os franceses. E isso me deixou aqui pensando se o Oscar colocou esse filme na categoria de melhor filme só porque ele também fala inglês e não porque eles realmente acreditam que um filme internacional possa ser merecedor de estar concorrendo como o melhor filme no Oscar. Porque a gente sabe, né, que o Oscar ali monopoliza filmes e dá essa grandiosa preferência para filmes que falam em inglês. Isso me faz lembrar também de um ódio que eu tenho, que é quando um filme que não fala inglês faz muito sucesso porque é muito bom, e aí, principalmente Hollywood, vai lá, pega o filme e faz um remake em menos de, sei lá, 1 ano, 2 anos de lançamento. Eu acho isso ridículo, cara. É como se falasse assim, não, um filme internacional que não fale inglês não é capaz de ser um filme bom. Voltando aqui pra Anatomia de uma Queda, eu acredito que o filme, por ele ter bastante diálogo, demanda mais dos atores, porque eles vão ter que reter o público durante todos aqueles diálogos. E, gente, aqui não falta grandes atuações. A Sandra Hüller dá um show de atuação e, assim, ao ponto de você conseguir sentir exatamente o que a personagem tá sentindo. E isso é magnífico. E, assim, ela tá sendo bastante aclamada e com razão. Mas hoje eu vou dar destaque pro Milo Machado Graner, que me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava muita coisa desse personagem ali quando começou o filme. Eu achei que ele fosse ser realmente só um coadjuvante ali, mas ele, cara, dá um show de dramatização que me deixou impressionada. E assim, mais pro final do filme, eu não vou dar detalhes pra não dar spoiler, mas ele atua muito bem e além da atuação dele, ainda tem toda aquela técnica ali da diretora que deixa, assim, a cena extremamente impactante. Enfim, o que eu tenho, assim, pra resumir desse filme é que ele é uma ficção, mas é que ele passa uma realidade tão forte que às vezes soa como um documentário e faz você se envolver muito na trama, porque parece muito real. E assim, gente, a gente tá acostumado em assistir filmes com várias reviravoltas e esse filme vai fazer você esperar por vários plot twists, mas eu já deixo avisado que ele não vem. E esse é um dos pontos que deixa esse filme genial, porque ele consegue ser real ao ponto de mostrar que a vida às vezes não é cheia de reviravoltas. Então, assim, vai acontecer de muitas vezes você esperar ter uma reviravolta, mas ela não vai vir e você vai conseguir entender o porquê. Porque esse não é um filme de Hollywood. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise cinematográfica e que, caso você ainda não tenha assistido Anatomia de uma Queda, espero que o meu vídeo tenha te trazido aí uma vontade de assistir, porque esse filme merece. E pra você que já assistiu o filme, coloca aqui nos comentários os pontos que você concorda e os pontos que você discorda da minha análise pra gente debater. E não deixe de se inscrever no canal pra mais análises como essa e de curtir o vídeo pra me ajudar no alcance. Obrigado e até a próxima!